né? Isso é muito importante, porque a gente vive em uma era secularizada, onde as pessoas elas estão definindo Deus da maneira que elas querem. Não é? A gente que está aí na internet aí, né, Thiago? A gente vê cada loucura que você fica, meu Deus do céu. E tem crente que apoia as loucuras, né? Tem uns irmãos da fé aí que acham que qualquer discursinho de amor aí tá valendo o evangelho, né? E a gente sabe muito bem que não é nada disso. A gente sabe que o evangelho a gente conhece através de Cristo, por meio da palavra, somente, né? Então isso tem sido bom, porque a gente tem fortalecido a nossa caminhada enquanto cristão, a gente tem fortalecido a nossa fé, né? A nossa defesa de fé. Essa semana a gente estava falando sobre o Deus verdadeiro. E aí quando a gente está numa sociedade, as pessoas falam assim: me prove que o seu Deus é verdadeiro, porque a verdade se tornou relativa. E a gente fala que o nosso Deus é verdadeiro e é absoluto, né? E a gente pode ver a verdade de Deus desde a primeira frase da Bíblia. No princípio Deus criou. Se criou, está aí até agora para a gente comprovar que Ele é verdadeiro. Senão, Deus criou os céus e a terra. Aí o cara fala assim: mas o que é céu, o que é terra? Não estou vendo. Não faria sentido. Mas a gente vê. Está aí o céu, está aí a terra. E a Bíblia diz que Ele criou. Isso é uma verdade. A própria palavra revela que Deus ele é verdadeiro. Só que Ele não é verdadeiro que nem a gente fala assim: ó, fulano é verdadeiro, o cara é honesto e tal. Em algum momento ele falha. Deus ele é verdadeiro porque Ele é a própria verdade. Ele é a verdade. Ele não busca conhecimento sobre a verdade. Ele não exercita diariamente a verdade para se tornar verdadeiro. Ele é a verdade. Então, tem sido muito massa, gente. Você que não participa aí de um diáspora, você está perdendo muita coisa massa. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, mas nós vamos utilizar especificamente hoje como base o texto de Mateus. A gente vai ler aqui Mateus 14, do 22 ao 33. Você pode ir procurando aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Desde o início, gente, da nossa série, você pode ir procurando aí. Nós sempre falamos da característica de João Marcos, né, que é o autor aí do Evangelho de Marcos, em escrever aquilo que Pedro e Paulo relataram da vida de Jesus. É fato que Marcos ele não andou com Jesus. Ele foi um discípulo já ali dos apóstolos, né? Ele já aparece ali no relato de Atos. Então ele não caminhou com Jesus. Tudo que ele escreve no Evangelho de Marcos é aquilo que Pedro e aquilo que Paulo relataram, né? Pedro com propriedade porque ele caminhou com Jesus, né? Então ele relata realmente o que ele viu, o que ele ouviu, né? E Paulo por ter tido um encontro ali, lembra de Atos 9, né? Quando Paulo se encontra com Jesus, né? Jesus ali para Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ali na caminho de Damasco. Então Paulo ele teve um encontro especial com Jesus, embora ele não tenha caminhado com Jesus, ele teve um encontro especial e até atípico, assim, olhando para a Bíblia, né? Porém, Mateus, quando ele vai relatar as histórias ocorridas aí no ministério terreno de Jesus, ele apresenta mais precisão, mais detalhes, né? E isso por dois fatores. O primeiro fator que Mateus ele apresenta as histórias com mais precisão é que antes de Mateus se tornar discípulo, né, vocês lembram disso? Quando ele ainda era Levi, e a sua profissão era o quê? Ele era cobrador de impostos. Ele estava ali contabilizando as entradas dos postos ali de coleta, né, das fronteiras ali entre as cidades. Então ele era um cara que ele era organizado. Ele era um cara que ele era preciso em tudo que ele fazia ali, porque fazia parte do trabalho dele. O segundo fator, porque Mateus ele é mais preciso, é que
ele foi encontrado por Jesus ali no seu ambiente de trabalho. Vocês lembram, a gente falou sobre isso na série. Ele foi encontrado ali, Jesus passou pela coletoria ali, ele estava lá trabalhando, né, e ele foi surpreendido ali por tamanha compaixão e preocupação que Jesus teve por ele ali naquele momento. E aí logo ele se tornou um discípulo de Jesus, né, e participou da vida de Jesus. O fato então, gente, é que Mateus ele apresenta detalhes que enriquecem aí toda a narrativa. E nesse texto aqui que a gente vai ler hoje, a gente vai conseguir comprovar. Depois você pode até ir lá em casa, quando você estiver em casa, olhar esse mesmo texto aqui no Evangelho de Marcos, e você vai entender o porquê que a gente está usando hoje o texto de Mateus para poder fazer essa exposição. Todo mundo achou aí Mateus 14, do 22 ao 33. É interessante que você mantenha a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Amém? O texto fala o seguinte: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te pedimos que o Senhor traga luz para o nosso entendimento, para compreender para a tua verdade revelada aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, esse texto aqui de Mateus, que a gente acabou de ler, ele corresponde ao texto de Marcos, capítulo 6, que é a sequência da série, dos versículos 45 ao 52, que dá sequência ao episódio que a gente falou no domingo passado, onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. O texto começa falando o seguinte: logo em seguida, no caso aí, em seguida a esse episódio dos pães e dos peixes, logo em seguida Jesus ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. É importante a gente dar uma atualizada, mesmo que mentalmente aqui, no aspecto geográfico, onde isso aqui está acontecendo. Eu sei que a gente talvez não tenha acesso à geografia, ao mapa lá da Palestina antiga, mas a gente já tem falado muito sobre isso, e tudo que a gente vem falando nos leva a dar uma atenção maior ao aspecto geográfico, a como Jesus se locomovia ali, qual era a distância de tal lugar para tal lugar. É interessante quando você estiver em casa lendo os evangelhos, você pegar o mapa ali da Palestina antiga e você conferir as cidades. Isso vai fazer muito sentido para você quando você ouvir assim: e Jesus saiu de tal lugar e foi para tal lugar. Você vai olhar no mapa e vai: caraca, era um rolê, né? Foi daqui para cá e tal, essa coisa toda. Vai abrir mais a sua mente. Então é importante a gente atualizar aqui, mesmo que mentalmente, esse aspecto. De novo, a gente vai voltar às informações mais comuns do ministério de Jesus, que é o quê? A cidade onde é base do ministério de Jesus. Qual é, gente? Qual é a cidade, gente? Cafarnaum. Fala com firmeza, gente. Cafarnaum. Cafarnaum, então, é a cidade
de partida das atividades missionárias de Jesus. É dali que tudo inicia, tudo começa. Então, quando Jesus ele sai com os discípulos e encontra aquela multidão, né, aquele lugar ali onde ele encontra a multidão é um deserto. E esse deserto está na parte de cima do Mar da Galileia. A gente sempre fala, o Mar da Galileia está na parte central assim do mar. Está aqui o mapa, ó. Ele está na parte central, um pouco ao norte, o Mar da Galileia. Pro lado de cá está a região ali da Galileia, né? Ali onde está Cafarnaum e essas cidades onde geralmente Jesus ele está. Então, o deserto onde Jesus se encontrou com aquela multidão para multiplicar os pães e os peixes, está na parte de cima do mar. Entendeu? Então está aqui o mar, está aqui Cafarnaum e está aqui, ó, o deserto em cima do mar. Então, o texto de Marcos diz que a multidão, quando viu Jesus, lembra quando os discípulos voltaram da viagem missionária, que reuniram ali com Jesus para poder passar o feedback, aquela coisa toda, e aí depois Jesus chamou eles para descansar num lugar à parte. Esse lugar era o deserto. Só que Marcos vai dizer que a multidão, quando viu Jesus e os discípulos saindo, eles foram a pé e chegaram primeiro que eles. Por quê? Porque eles foram pela margem, eles foram caminhando pela parte de cima do mar. Jesus e os discípulos foram por dentro do mar no barco. E a galera que estava ali, a multidão, eles foram, ó, pela margem mesmo para chegar a pé ali onde Jesus ia realmente ficar. Então, o fato é que esse deserto ali, que está na parte de cima do mar da Galileia, é possível cruzar para o outro lado, ou por dentro do mar, ou seguindo pela margem ali do deserto. Foi isso que a multidão fez, então. Então, depois que cerca de 20 mil pessoas, a gente falou, né, no domingo passado, a contabilização lá foi o quê? Contabilização, a galera me maia, né? A contabilidade ali das pessoas que foram alimentadas, o texto fala que foram 5 mil homens, porque aqueles homens ali, eles representavam as suas famílias. Então imagina aí, o cara que tinha 5 filhos, o outro só tinha 2, o outro era multiplicador mesmo, tinha uns 12 filhos. Aí, quando juntou todo mundo, já tinha ali, em média 15 a 20 mil pessoas que foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Então, depois que essas 20 mil pessoas ali mais ou menos foram alimentadas, né, e que já estavam ali fartas, né, de tanto comer pão e peixe, e ainda tinha sobrado 12 cestos, né, que o texto fala, Jesus ele pega e dispensa os discípulos dali para irem na frente, né, tipo assim, vão na frente, porque eu vou despedir aqui da multidão. A gente acabou de ver isso aqui, o texto introduz falando isso, que Jesus despediu os discípulos para que eles fossem no barco na frente, enquanto ele estava despedindo da multidão. Mas na verdade aqui, gente, a intenção de Jesus em mandar os discípulos irem na frente, não era apenas para despedir a multidão, não era tipo assim, vão lá que eu vou só falar aqui um pouco com a galera e tal, e já eu acompanho vocês. Não era apenas isso. Jesus aqui ele está querendo ficar sozinho. A intenção de Jesus em que os discípulos vão na frente e que ele vai depois, é porque ele quer ficar sozinho, porque ele queria orar. O texto diz que quando eles saíram, Jesus despediu a multidão e foi sozinho para o monte para orar. Então essa era a intenção de Jesus. Ele precisava ficar sozinho, porque ele queria orar. Por quê? Porque todo mundo precisa de momentos de solitude. Todos nós precisamos de momentos de solitude. E na realidade, momentos de solitude não são momentos de solidão. Solidão não é solitude. Solitude é como você ir no posto de gasolina, quando o carro está ali, ó, a moto está ali, ó, já acabando ali o combustível. O cara vai no posto de gasolina para quê? Para reabastecer, para que aquilo ali consiga voltar a funcionar perfeitamente. Solitude é reabastecimento. Isso que é solitude. E a oração é o reabastecimento da nossa alma, né? E da nossa caminhada com Jesus. Então, Jesus ele está em missão.
até agora ele não parou. Jesus não parou não, ele está rojão. Nesse momento ele queria ficar só e orar, porque a oração ela reabastece, mesmo que seja o próprio Jesus, né? Então o texto fala que ele mandou os discípulos irem na frente, despediu a multidão e subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então anoiteceu e Jesus ainda estava ali sozinho. Segundo o episódio passado ali da multiplicação dos pães e dos peixes, aquele horário onde Jesus chegou no deserto, né, ali para acontecer toda aquela situação ali, iniciou de tardezinha. Lembra que os discípulos falaram assim: Jesus, está ficando de tardezinha, vai anoitecer, e aí essa galera vai ficar com fome, é melhor a gente dispensar logo eles. Aquele horário ali era de tardezinha, já estava para anoitecer. Então provavelmente quando Jesus sai para o monte para orar, já é tarde da noite, não é? Ele chega de tardezinha no deserto, tem ali a cena ali da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fica ali por horas, né, naquele momento ali, depois despede os discípulos, despede a multidão, já está de noite ali, já está tarde da noite. Mas Mateus está dizendo aqui que anoiteceu e Jesus ainda estava ali sozinho. Então, pelas contas aqui, pela lógica, Jesus ele passou a noite orando, né, e passou o outro dia todo orando. Já está anoitecendo de novo, já é o outro dia que está anoitecendo. Jesus ele passou a noite e passou o dia orando. Ou seja, olha como isso aqui é incrível. Jesus ele está nos ensinando, gente, o valor da oração. Quem é que quando está orando, dá 2 minutos, já está pensando em outra coisa, já bate a fome. Passa o dia sem comer, né? Vai orar, dá fome. Passa o dia sem ter vontade de beber água. Na hora que vai orar, dá sede. Tudo dá sono. Tudo acontece ali. E o texto está dizendo aqui que aparentemente Jesus ele passou a noite e o dia orando. Por quê? Porque a oração tem valor. Ele está ensinando que a oração é algo valoroso. Bora na nossa cultura evangélica, só velho ora, né? É ou não é? Os novinhos querem orar não, irmão. Marca a oração, não vai. Marca um mover espiritual, aí música, aí worship, essa coisa toda, aí volta, filho. Mas, e é tão doido isso, porque só ora quando tem música. Se não tiver música, não ora. Se não tiver todos ali os elementos, né? A luz apagada, aquela coisa toda, não ora não chega até a presença, porque é preciso de escada, né? Uma escada ali, umas muletas, né? Uns corrimão de escada assim, ó, para se apoiar, porque não consegue ter acesso ao trono, porque precisa de elementos. Jesus está ensinando aqui o valor da oração. A primeira coisa que a gente consegue ver. Então todo aquele que ora se achega ao coração do Pai. Se a gente conhece pouco de Deus, só tem uma razão: a gente ora pouco e lê pouco. A gente tem pouca vida com Deus. Se a gente conhece pouco de Deus e se a gente conhece muito da gente, é porque a gente está falhando aí na nossa responsabilidade devocional. Então, mas o texto fala aqui, enquanto isso, os discípulos enquanto Jesus estava orando, esse tempo todinho orando, os discípulos estavam no barco atravessando há um tempão já. Desde quando Jesus mandou eles saírem, eles estão no barco. Então já tem um tempão que eles estão atravessando ali. Eles já estavam então numa distância grande da terra. Já estavam lá no meio do mar, aquela coisa toda. E o barco deles aqui, o texto fala, já estava sendo açoitado pelas ondas. Eles estavam em alto mar, né? O vento estava muito forte. Mas qual que é o detalhe aqui? Jesus continuava orando. Imagina aí, Jesus está orando aqui, os discípulos estão lá em alto mar, o vento forte batendo no barco assim, os caras
uma onda, Jesus orando. Jesus estava orando. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Gente, Jesus continuou orando de tardezinha até a madrugada. Quando o barco começa a ser açoitado pelas ondas, ali por causa do vento, é de tardezinha. O texto está dizendo que alta madrugada Jesus se dirigiu. Então Jesus continuou orando enquanto o barco estava ali sendo açoitado. Por mais horas, por mais longas horas. A informação que a gente tem aqui da situação dos discípulos é que eles estão ali em alto mar com o barco sendo açoitado por causa do vento. Então isso tem muitas horas já. De tardezinha, imagina aí, vamos pensar aqui, de 5 horas da tarde começou o vento lá. Alta madrugada, Jesus ele sai em direção ao mar. Então eles ficaram muito tempo com o mar ali, ó, com o barco ali, ó, balançando, chacoalhando, né? Imagine então os discípulos pensando assim: poxa, cadê Jesus? Mandou a gente vir na frente para quê? Para passar perrengue mesmo? Cadê Jesus, mano? Falou que vão na frente aí, a gente vem na frente, estamos aqui nessa coisa toda. Agora imagina aí, se eles sabem que Jesus está de boa orando. Imagina aí se eles têm a ciência que Jesus está lá no monte orando enquanto eles estão naquela situação. Conseguiu imaginar já os discípulos assim: poxa Jesus, manda a gente vir na frente, a gente vem, estamos passando perrengue aí, está orando no monte. Olha só, seria do tipo Marta e Maria, lembra? Mesma coisa, a mesma coisa, a gente aqui no perrengue e o Senhor aí orando, e a resposta seria a mesma. Ele escolheu a melhor parte. Jesus escolheu a melhor parte. Ele estava orando, e isso foi a melhor parte. Então, Jesus ele decide entrar no mar, né? Gente, Jesus ele está indo em direção ao barco, e o barco está muito longe da terra, né? E ele está numa parte lá no alto mar, ele está muito longe, aquela parte ali é funda. Se o cara não sabe nadar, por exemplo, ele se ferra para chegar ali. Então é muito longe a distância. Vocês conseguem pensar isso? Ó? Jesus ele está andando quilômetros dentro do mar. Ele não está dando 2 passos assim. Ele não é tipo assim, deixa eu ver se está certo. Ele está andando quilômetros. Ele está andando como daqui lá no Coro de Ceará, a pé, ó, em cima do mar. É isso que ele está fazendo aqui, entendeu? Então quando os discípulos viram aquela cena ali, eles ficaram aterrorizados, Deus fala. E olha o que eles falam: é um fantasma. E aí eles gritaram de medo. Olha só isso aqui, gente. Os discípulos aqui, eles não estão aterrorizados porque Jesus está andando sobre as águas. Não é por isso que eles estão aterrorizados. Eles não estão surpreendidos ali porque algo surreal está acontecendo. Eles não estão: caraca, Jesus está andando sobre as águas, olha que coisa surpreendente, estamos assustados com ele. Não. Eles, na verdade, eles estão aterrorizados porque eles estão achando que aquilo é um fantasma. Eles estão achando que é um fantasma. Eles não estão confundindo Jesus. Eles não estão achando que aquilo é surpreendente. Eles estão achando que é um fantasma. Isso que eles estão achando aqui. Por isso que eles gritam de medo. Eles olham, veem Jesus ali, eles acham que é um fantasma e eles gritam de medo. Aí o texto fala: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus aqui ele está se apresentando da mesma forma que Deus se apresentava no Antigo Testamento. Como é que ele se apresentava? Eu sou. Eu sou. Jesus aqui ele está confirmando algo. O que ele fala? Coragem. O que é coragem? Coragem é contrário ao medo. Se a pessoa está com medo, você fala assim: coragem. Coragem.
né? Não é por acaso que Jesus está falando isso aqui. A fala de Jesus aqui tem a intenção de não causar dúvida. Essa é a fala de Jesus aqui. Tem até uma redundância aqui nessa frase aqui de Jesus. É ou não é? Mas essa redundância aqui de Jesus é totalmente proposital. Ele fala coragem, isso porque os discípulos gritaram de medo. E a coragem é o contrário do medo. É a ação que faz com que você não tenha medo. E no final ele reafirma propositalmente de novo: não tenham medo. Primeiro ele fala coragem e depois ele fala não tenham medo. É como se ele estivesse falando: não tenham medo, não tenham medo. Não é para ter medo. Ele está sendo firme naquilo. Por quê? Porque o eu sou que está falando. Ele poderia falar: gente, sou eu, Jesus, calma. Jesus, aquele que vocês amam comigo, aquele lá, Jesus. Não, ele fala assim, ó: coragem, sou eu. É para não ter dúvida. Não é para... Imagina aí, se os discípulos aqui entendessem o que Jesus está falando, aliás, se eles não entendessem, eles falaram assim: sou eu quem? É ou não é? Mas Jesus está falando: coragem, sou eu, porque ele está afirmando quem ele é. Ele tá se apresentando com a sua natureza divina. Sou eu. Sou eu quem? O eu sou. O ser divino, Deus. Sou eu que estou aqui. Coragem, não tenha medo. Muitas vezes, gente, tem muitas vozes ao nosso redor. Então o tempo todo ali, ó, tentando nos convencer, né, de tudo. Muitas vozes a gente está ouvindo o tempo todo: faz isso, faz aquilo, olha, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali. Mas nunca duvide e nem confunda a voz de Deus. Nunca. Porque a merda é grande. Quando você confunde, quando você duvida daquilo que Deus está falando, tá merda. Com certeza. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Percebe a dúvida aqui que tem na fala de Pedro? Se és tu mesmo, se não é um fantasma, porque para mim é um fantasma, mas você está dizendo que é você, então, se é tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. O que é que Pedro está falando aqui? Pedro está tentando testar Jesus. Ele está desafiando o poder de Jesus ali naquele momento. Mas sabe o que Jesus fala? Eu acho lindo a simplicidade de Jesus. Ele fala assim: venha. Se fosse nós, a gente fala assim: mas tá me desafiando, né? Poxa, pô, eu vou te provar. Não, mas ele quer provar, né? Eu vou te provar, você vai ver. Jesus fala assim: venha. O que ele fala? O que Pedro fala? Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Jesus falou: vem. É só vir. Entendeu? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha que doideira isso aqui, gente. Quando o foco da nossa vida está em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, as coisas acontecem. É ou não é? Mas quando qualquer detalhe que passa, por mais bom que seja, passa na nossa frente assim, tira toda a nossa atenção, as coisas se destroem. Se atentem para isso, gente. Isso aqui é muito simples, mas é algo que a gente constantemente tem falhado. Jesus fala: venha. Cara, o que é para entender? Se Jesus fala venha, é para fazer o quê? E não é o tiozinho da esquina que está falando venha, é o eu sou. É Deus, é Jesus. Ele fala venha. Ou seja, Pedro, ele tem a direção, ele tem uma garantia. Quando você brinca com uma criança, por exemplo, numa bicicleta, você fala assim: ó, venha, vou te... A criança, ela está confiando o quê? Na sua palavra. Ela está confiando que você não vai deixar ela cair. É ou não é? Aí a criança, ela tem que ficar ali despreocupada. Não, está aqui de boa. Estou segurado, estou seguro aqui e tal, essa coisa toda. Então,
enquanto ele está ali se guiando por essa direção, né, por essa garantia, o texto fala que ele saiu do barco. Olha o processo aqui. Ele saiu do barco, ele andou sobre as águas e ele foi na direção de Jesus. Isso não é incrível? É ou não é? Ele passou por 3 processos aí, ó. Ele passou por 3 etapas ali, simplesmente porque ele olhou para o foco. Enquanto ele olhou ali, enquanto o alvo que estava ali estava dando direção correta, o negócio deu certo, né? Se ele não tivesse olhado naquele primeiro momento ali, ele não tinha nem descido do barco. Muito menos teria andado em direção ali a Jesus. Mas quando ele desfocou aqui da voz de Jesus, da direção de Jesus, quando ele parou de olhar para o venha e olhou para a adversidade, que foi o vento passando ali, ó, ele ficou com medo. Sabe qual é o problema maior da nossa vida, gente? O problema maior da nossa vida é que nós acreditamos demais em nós. A gente acredita demais na gente. A gente sabe que a gente é porcaria, mas a gente acredita demais na gente. E isso torna o maior problema da nossa vida. Isso que torna. Porque se Cristo é suficiente, não tem razão nenhuma no mundo que nos faça acreditar em nós. Esse papo, gente, na moral, esse papo de confia em você mesmo, balela. Balela. Não acredite nisso não caia nessa. Você é capaz, acredita em você mesmo. Cara, vai bem por aí mesmo. Vai por esse caminho aí. Sabe por que não se pode confiar em si mesmo? Porque nós somos guiados sempre pelo nosso coração. Sempre. Por que a maioria das nossas ações não são racionais? É tudo emoção, é tudo coração, ó. E o nosso coração é enganoso. Então confie em você mesmo. Vai confiar em você? Vai confiar mesmo? A Bíblia fala: não confie no seu coração porque ele é enganoso. Isso leva à destruição. Então quando nós acreditamos em nós mesmos, nós não estamos reconhecendo que Cristo é suficiente. Cara, Ele é suficiente, Ele tem a direção, Ele tem o caminho, Ele fala, venha. Aí o cara fala assim, beleza, eu vou. Mas peraí, eu confio um pouco em mim ainda, Jesus. Peraí, passou o vento, ó, pronto. Estragou tudo. Entendeu? Por quê? Porque não é para você confiar em você mesmo. Não é. Você não tem valor, não. Ah, você tem valor para Deus. Cristo, Ele é o suficiente. É a partir dEle. É nele que a gente encontra. Então, quando Pedro percebeu o vento, ele desperdiçou o que Jesus tinha acabado de dizer. Ele desperdiçou. Jesus falou, coragem, sou eu, não tenha medo. Quando ele viu o vento, ele sentiu medo. Então, tipo assim, é igual quando a gente está falando aqui, pregando aqui, ensinando aqui, aí o cara vira a esquina ali, ó. Esqueceu tudo. Pedro aqui, ó, Jesus acabou de falar, coragem, não tenha medo. O vento passou, o cara teve medo. Tá vendo aí a situação aqui? Ele viu o vento e teve medo. Sabe qual é o melhor lugar do mundo, gente? Sempre falo isso. O melhor lugar do mundo não é um espaço geográfico. Não é um lugar geográfico. Onde é o melhor lugar do mundo? Para mim é Paris, Londres, Havaí, né, Tiagão? Pipeline, Califórnia. Ixi, o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo. Onde Deus te mandou estar. É onde Deus ele é glorificado através de nós, quando nós o obedecemos. É aí que é o melhor lugar do mundo. Faz sentido não a gente viver uma vida correndo em busca do melhor lugar do mundo, enquanto o melhor lugar do mundo é o lugar onde Deus mandou a gente estar. O melhor lugar do mundo para mim é o Bom Jardim. Deus mandou estar aqui. Vai ter o outro que vai falar assim, está doido. Bom Jardim, o melhor lugar do mundo. Tu é doido, é? Ciane não queria vir morar aqui não, gente. Não moro no Bom Jardim não.
Aí, estamos aqui hoje. Por quê? Porque o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo. A gente tem que correr, buscar, viver isso. Viver no melhor lugar do mundo. Quando a gente viver no melhor lugar do mundo, todas essas frustrações que a gente tem aí, ó, diariamente, ó, elas vão, ó, embora. Entendeu? Então, é preferível não ter onde encostar a cabeça. Lembra quando a galera queria seguir Jesus? Ei, Jesus, e aí? Quero te seguir aí, né? Imaginando que Jesus tinha uma mansão, um lugar ali muito louco, né? Prometeu um reinado, um reino. Deve ter um palácio aí, pelo menos, muito louco. Jesus fala assim, não tenho nem onde encostar a cabeça. Então é preferível que a gente não tenha onde encostar a cabeça do que a gente... E a gente está em Cristo, né? É preferível não ter onde encostar a cabeça, mas estar em Cristo, do que se hospedar aí nos melhores lugares do mundo, conhecer os melhores lugares do mundo e viver idolatrando a si mesmo, viver adorando as suas próprias convicções. O que é melhor para a nossa vida? Cara, para mim eu durmo no chão de boa, mas se eu tiver que dormir no hotel também eu durmo. Mas o melhor lugar do mundo não é nem o hotel, nem é o chão, é o centro da vontade de Deus. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Então Pedro, ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A pergunta de Jesus aqui é: por que você não duvidou? E não por que você afundou. O que foi que a gente viu aqui? Pedro, ele afundou. Mas Jesus, ele vai na raiz do problema. Jesus, ele não pergunta assim: ei, mas por que tu afundou? Jesus sabe por que ele afundou. Ele afundou porque ele duvidou. Mas a pergunta de Jesus é: por que você duvidou? Por que você confiou em você mesmo? Por que você se viu capacitado para resolver o problema? Por quê? Isso foi que fez Pedro afundar. A incredulidade de Pedro. Foi a incredulidade dele que fez com que ele afundasse ali. Toda incredulidade, gente, é autocontemplação. Quando você tira Deus da adoração, você só pode adorar a si mesmo. Ou qualquer outra coisa que esteja focado para te deixar em evidência. Então toda vez que você deixa de adorar a Deus, você está... O fato é, nós somos seres adoradores. De Deus ou de nós mesmos ou de qualquer outra coisa, somos seres adoradores. Mas quando a gente deixa de adorar a Deus, de entregar a nossa vida em adoração a Deus, o nosso ser ainda clama por adoração. A gente vai adorar outra coisa. E a gente vai adorar nós mesmos. Você vai se adorar. Você vai confiar tanto em você que se não der certo, você vai ter uma frustração. Por quê? Porque você botou muita fé em você. Muita fé. Muita fé. Entendeu? Então, toda incredulidade é autocontemplação. É quando você está se enchendo ali. Então, o que faz um ser humano acreditar que ele tem ideias melhor que de Deus? O que nos faz, né, acreditar que, poxa, Deus me mandou fazer isso, mas eu tenho uma ideia aqui melhor. Deus me mandou ficar no Bom Jardim, mas eu estou querendo mesmo ir para Califórnia. Minha ideia é bem melhor. Não é? Que isso, gente? Não é melhor não? O que é melhor? Ir para Califórnia ou ficar no Bom Jardim? Califórnia, mano. Então a minha ideia é melhor que a de Deus. É? A minha ideia é melhor que a de Deus. Isso é adoração a si mesmo. Isso é autocontemplação. Isso ao mesmo tempo é loucura. Porque o que faz com que a gente acredite que nós temos ideias melhores que a de Deus? Ou melhor, o que faz o homem duvidar que a ideia de Deus é melhor? Acho que o problema não é você achar que a sua ideia é melhor que a de Deus. O problema é você não reconhecer que a ideia de Deus é melhor.
Entendeu? A ideia de Deus é suficiente. A ideia de Deus é o que realmente a gente precisa. Essa é a questão aqui, entendeu? Então, quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os que ficaram dentro do barco ali, que nem ousaram sair de dentro para ir na direção de Jesus, agora eles estão ali impressionados com tudo aquilo ali e eles estão adorando ali. A hora que eles falam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe o que é mais doido aqui? Esses caras, eles acabaram de ver Jesus alimentando uma multidão de cerca de 20 mil pessoas, utilizando apenas 5 pães e 2 peixes. Eles acabaram de ver isso. E eles vêm com um papo de: agora verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora sim, Jesus. Alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes não foi muita coisa não. Mas agora a gente reconhece verdadeiramente que tu és o Filho de Deus. Tá vendo isso aí? Presta atenção então no que eu vou falar aqui, gente. Nem todo mundo que anda com Jesus vê o que Jesus está fazendo. Nem todo mundo. Sabe por quê? Porque estão caminhando olhando para si. Está caminhando com Jesus, mas não está olhando para Jesus. Está olhando para si. Qualquer evento que passa ali, ó, tira o olhar. Qualquer tentação que passa ali, ó, tira o olhar. Qualquer proposta melhorzinha ali, ó, tira o olhar. Entendeu? Nem todo mundo que anda com Jesus vê. Nem todo mundo que vem para os cultos vê o que Jesus está fazendo aqui. Às vezes você pode vir só observar assim: nada muda, né? Nada muda. Mas a gente não para conversar com um, com o outro e perceber o quanto que muda, o quanto que Jesus tem feito. Entendeu? Porque a gente só está andando, mas a gente está olhando para si. Andar com Jesus e olhar para si, irmão, é que nem andar na rua olhando para o chão. Vai vir um poste, ó, toma. Ou anda com Jesus e olha para Jesus e confia na direção, na palavra que ele fala, ou não está certo. É isso que a gente aprendeu aqui. Então, quando Cristo nos chama, ele se responsabiliza. Quando Jesus te chamar, ele se responsabiliza. Agora, cabe a nós focar. Qual é o foco da nossa vida? Olhar para a direção, confiar naquele que nos chamou. Quando Jesus chama, ele se responsabiliza. É aquilo que a gente sempre fala: quem convida paga a conta. Jesus ele chama e ele cumpre, porque ele é um Deus verdadeiro. Entendeu? Então que a nossa vida esteja focada em Cristo. Quanto menos você olhar para si mesmo, quanto mais você olhar para Cristo, mais você vai entender o que é isso. Mais você vai entender o porquê de todas essas coisas. Então ande com Jesus, olhando para Jesus, compreendendo o que Jesus está fazendo. Entendeu? Se você está andando com Jesus e não está vendo o que ele está fazendo, você não está olhando para ele. A gente não está olhando para ele. Cara, o tanto que acontece na nossa vida aqui, só Jesus mesmo. Mas só percebe quem olha para Jesus. Não é para você olhar para o irmão, é para olhar para Jesus. Não é para vir e ficar reparando no irmão: o irmão ali é isso, o outro ali é aquilo, o outro ali é aquilo. Mas por que a gente não olha para o que Jesus está fazendo na vida do irmão? Porque a nossa intenção, na maioria das vezes, não é olhar para Jesus. Não é. Caminhar com Jesus é massa, não é? Mas requer um monte de coisa. Por isso que muitas das vezes para a gente é muito mais cômodo só ser um seguidor de Jesus e não um discípulo. A multidão eram seguidores de Jesus. Na hora do vamos ver, ficava quem? Só os discípulos. Na hora da intimidade, ficava quem? Só os discípulos. Então a gente precisa passar de fase. A gente precisa avançar. A gente precisa parar de ser seguidor e se tornar discípulo. Para a gente ver
aquilo que Jesus está fazendo, para a gente provar daquilo que Jesus está fazendo, inclusive em nós. A gente olha tanto para a gente mesmo que a gente não enxerga até mesmo como Jesus está fazendo em nós. Aí a gente fica só reclamando o tempo todo. O tempo todo. Entendeu, gente? Queria que você nesse momento fizesse uma oração, pessoal.